Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente com vocês, dessa vez não um vídeo, mas uma webconferência sobre auditoria e controladoria. Espero que nós consigamos aí corresponder às expectativas sobre auditoria e resolver algumas questões, alguma discussão aí que houver sobre qualquer assunto relacionado à nossa disciplina, né? Vocês perceberam que essa disciplina, ela se torna aí importante para a gestão pública e para a administração pública, em razão de que a auditoria e a controladoria, até pelas suas definições e pela sua função dentro da administração pública, ela revela aí a sua importância, inclusive no controle da gestão, no controle do dinheiro público, no controle da administração pública, né? Então, nós vamos comentar algumas coisas aqui sobre as atividades, e vocês, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer discussão sobre o que está lá no AVA, ou sobre a disciplina propriamente dita, por favor, estarei à disposição e vamos discutir, vamos debater o assunto, né? Eu vou conduzindo aqui, de alguma forma, coloquei umas transparências, mas nada impede de mudar a sequência disso, né? Então, essa disciplina, uma disciplina que ela vem sendo tratada em partes, digamos em partes, né, como um pré-requisito, que vimos lá a contabilidade geral, depois a contabilidade pública, e agora a auditoria e controladoria, que ela se relaciona muito com essa disciplina, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de comentar a ementa com vocês, né, que nós definimos várias coisas aqui, como probidade administrativa, princípios do sistema de controle da administração pública, controle social, transparência no Brasil, fiscalização orçamentária e financeira, contábil e patrimonial do Estado, organização e funcionamento do controle externo e interno na administração pública, fluxo da gestão orçamentária, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei do orçamento anual, conceitos de auditoria governamental, tipos de auditoria governamental e controles de auditoria pública, e a elaboração dos relatórios de auditoria, né? Então, é um assunto, eu digo, bastante extenso, mas, de certa forma, até bastante interessante também, né? Porque quem tiver disposto a continuar com o trabalho, com os estudos em administração pública, sabe que isso aí está dentro, não existe algum gestor, e depende do servidor, o cargo que ocupa, que ele não vai utilizar todos esses assuntos e tem que entender alguma coisa relacionada com esses assuntos, né? Então, eu tenho aqui, como nós colocamos, o objetivo, né? O objetivo geral da disciplina é capacitar o acadêmico a identificar os elementos de controle da administração pública. E objetivos específicos, nós temos vários objetivos específicos nessa disciplina, desde definir a auditoria e a controladoria, separar o que é auditoria e controladoria, e você faz muita confusão nisso, o que é auditoria e controladoria, e também em perícia, né? Muita gente acha que auditoria é perícia, e não é. São coisas bem diferentes, né, focadas de uma forma diferente, né? Então, nós temos vários objetivos aí que devem ser tratados aí de uma forma assim bastante, às vezes até minuciosa, né? Então, o que eu fiz? Vocês perceberam que no nosso material impresso, o material impresso da Rosana Arruda, o que ela coloca? Ela já parte direto, falando sobre controle social, né? Controle social da gestão pública. E veja, nós fizemos o quê? Eu coloquei lá, ela coloca 2 páginas falando sobre, comparando auditoria e controladoria. E eu achei, assim, uma necessidade bastante grande, tanto é que o livro-texto só tem 4 unidades. E vocês perceberam que o nosso ambiente virtual tem 5 unidades. Porque eu montei uma unidade
no nosso ambiente virtual, só falando introdução ao estudo da auditoria e controladoria, porque nós não tivemos nas disciplinas anteriores, vocês não tiveram nenhuma coisa relacionada ao que é auditoria e o que é controladoria. E como o pessoal faz muita confusão sobre o que é auditoria e o que é controladoria, confundem muitas coisas, né? Às vezes tem gente que confunde até auditoria com análise de balanço, né? Achando que a análise das demonstrações financeiras, a análise de balanço é a mesma coisa que a auditoria. E não é. Então eu destinei um espaço no nosso ambiente virtual como uma unidade 1, que seria a introdução ao estudo da auditoria e da controladoria, né? Então, nós temos lá uma definição do que é auditoria e controladoria, e eu até coloquei ali um slide, colocando que auditoria e controladoria são ferramentas essenciais para o controle e transparência da administração pública. Por que são ferramentas essenciais? Porque são ferramentas que tem que estar presente hoje na gestão pública, né? A auditoria, vamos ver que é uma verificação, e a controladoria, ela organiza de certa forma que evita muitos problemas futuros, né, na gestão pública, né? Então, são elementos essenciais para o controle e transparência da administração pública, sobretudo o emprego dos recursos públicos, né? Hoje a preocupação que vocês ligam o jornal, ligam o noticiário, a preocupação que existe com o emprego do dinheiro público, com o gasto público, com a receita pública, então, e com a gestão pública propriamente dita, né? Hoje mesmo eu vi um noticiário, hoje pela manhã, de uma prefeitura que, carente de recursos na saúde, transporte, etc., uma prefeitura de 6 mil habitantes, lá em Alagoas, que o prefeito destinou, fez uma compra, abriu um processo de licitação de R$493 mil para comprar chocolate, né? Comprar ovos de Páscoa, né? E abriu a licitação, então, e a população toda revoltada, porque, claro, quem é que não gosta de receber um ovo de Páscoa, né? Na Páscoa, né? Principalmente as crianças, e todo mundo gosta, né? Mas eu acho que a carência é bem maior do que ovos de Páscoa, né? R$493 mil, eu acho que dá, numa cidade de 6 mil habitantes, dá para fazer, não muita coisa, mas dá para suprir alguma necessidade, né? Então, hoje a preocupação, nós vamos ver no controle social, né, esse controle social, que existem muitas formas de controlar os recursos públicos através dos controles sociais que nós temos através das ferramentas. Então, e a auditoria, a controladoria, ela vai até evitar isso. Controladoria como uma medida profilática, medida de prevenção, e auditoria como uma medida de verificação, né? Então, nós temos também dizer só que para entender como isso funciona, é preciso entender que não se torna apenas um processo de fiscalização, mas um processo moderno e eficiente com o objetivo de criar meios de eficiência na gestão. Então, eficiência na gestão seria, em relação aos recursos públicos, seria gastar bem o dinheiro. Não é gastar bem, gastar em excesso, mas gastar bem, que eu digo, é gastar bem o dinheiro naquilo que é necessário, né? Só para avisar que nós vamos disponibilizar essa web, vamos deixar disponível no AVA para que vocês depois, qualquer dúvida, se ficar bom, vocês podem questionar, podem me perguntar novamente, aí que a gente procura responder de outra forma, né? Então, eu quero dar uma boa noite aqui para a Aline, que entrou aqui, a Aline Fernando Pinheiro, a Janaína Galvão, nossa, é uma tutora, assim, exemplar e padrão, como nós falamos, né? A Camila Zelinda também. Então, dá uma boa noite para vocês aí, vamos esperar que o pessoal aí, talvez entre aí e consiga aí trazer suas dúvidas e seus questionamentos para nós, né? Na unidade 1, o que nós vamos tratar? Vamos tratar justamente do que é auditoria e do que é controladoria. Então, é necessário que entenda bem essa diferença, o que é auditoria e controladoria, para que não tenha dificuldade depois em outras unidades, né? Então, não adianta, nós temos aí
vários conceitos e várias ferramentas que são utilizadas na auditoria e algumas ferramentas utilizadas na controladoria. Então, não são as mesmas coisas. As duas são funções de controle, mas são processos de controle diferentes, né? Então, nós temos aqui a auditoria, nós podemos definir como, é uma palavra em inglesa, to audit, aquele que ouve, o ouvinte, aquele que ouve, né? Vem de examinar, ajustar, corrigir, certificar. Então, nós temos até uma observação, que foi na origem da Inglaterra, que surgiu essa verificação, essa concessão. Então, eu digo sempre a auditoria, eu posso tratar como se fosse uma função, eu digo, até eu coloco relacionando a contabilidade, como sendo uma função policial da gestão, né? É uma função policial, talvez, da contabilidade ou da gestão dos órgãos de fiscalização. O que seria essa função policial? Colocar em prova a veracidade dos fatos que estão sendo apresentados, né? Então, uma auditoria numa empresa, por exemplo, que eu vou, na contabilidade de uma empresa, eu vou verificar se aquelas informações, se aqueles registros são verdadeiros, né? Uma auditoria lá num processo de licitação, processo licitatório, eu vou pegar o processo e vou verificar se realmente aquilo é verdadeiro, e se não é feito alguma coisa que deixe em dúvida, né, a licitude, né, do certame, a licitude do processo, né? Então, é uma auditoria, por isso que nós dizemos, é considerada como uma função policial da gestão, né? Mas nem sempre a auditoria, às vezes, ela está só para fiscalizar e para detectar fraudes, né, erros, mas porque existe o que nós comentamos, que são os erros de má fé e os erros que não são de má fé, né? Então, é fácil, de repente, até por desconhecimento de causa, por alguma coisa, eu errar alguma coisa, né, no processo, e às vezes até também é fácil eu comprovar que não foi de má fé que foi feito aquilo, né? Então, não é que a auditoria é uma coisa assim, com grande austeridade, mas é uma função de verificação, colocar em prova a veracidade das informações que estão sendo prestadas, né? Então, a auditoria é considerada como uma função da contabilidade que coloca em prova a veracidade das informações apresentadas, né? Então, nós temos... E controladoria. O que é controladoria? Controladoria vem de controle, né? A própria palavra define como controle. Então, revela o controle da organização. Então, a organização, hoje as prefeituras, elas são obrigadas a ter uma controladoria. O que essa controladoria faz? Ela fiscaliza várias coisas dentro da entidade, da prefeitura, do município. Os contratos que estão sendo feitos, né, ela vai verificar. Ela praticamente é um sistema, um departamento de controle que tem dentro da própria entidade. E ela começa a criar mecanismos para prevenir problemas de erros e fraudes contra a entidade, né? Começa a amarrar o sistema de alguma forma, né? Nós temos, vamos comparar aqui, sendo mais fácil, comparar com uma entidade privada. O que seria adotar mecanismos para prevenir erros, né? Prevenir fraudes, possíveis fraudes, né? Por exemplo, o sistema de pagamento, ou você percebe que muitas vezes você chega a uma grande loja, uma loja de departamentos, ela tem processos diferentes da outra. Uma, você pega a mercadoria, você tem que procurar uma vendedora, a vendedora relaciona, aí a vendedora leva até o balcão, é feito o pacote, você vai e paga, e depois que você passou pela caixa, que você fez o pagamento, você pega a mercadoria lá na seção de pacotes. Outras lojas não, outras lojas você só pega a mercadoria, põe dentro da cestinha, vai até o caixa, paga e já recebe a mercadoria na hora, né? Então, essas diferenças, às vezes, é evidente que as lojas, né, os seus gestores, seus gerentes, eles sempre estão fazendo alguma coisa assim para facilitar a vida do cliente, o processo de compra e tal, né? E até a disposição, às vezes, da mercadoria já é proposital, né?
já digo, não só a medida, mas ali é muita coisa desse estabelecimento. Você caminha, às vezes, essa loja do departamento, naquela fila tem do caixa, é cheio de coisinha, cheio de par de meia para vender, de agenda, de coisa que você sabe que você vai passar por ali, você vai ficar um tempo parado ali, você fica verificando todas essas coisas, né? Então, tudo isso aí está relacionado com o que nós chamamos de organização e métodos, né? A organização e métodos cria mecanismos de controle para evitar erros e evitar fraudes, e ao mesmo tempo ter aliado com os outros setores, de marketing, etc. Como que a prefeitura faz, como que as entidades públicas fazem? Também criam-se mecanismos para evitar fraudes. Criam mecanismos, criam sistemas, amarram o sistema para evitar fraudes, uma medida que eu digo até profilática para evitar esse tipo de problema, né? Então, atua também em medidas para reduzir custos e desenvolver melhor a atividade da entidade. É aquilo que eu falei. Então, não só para fraude, mas para reduzir custos, né? Então, às vezes, por exemplo, existe lá um parque de máquinas dentro do município, né? Dentro da prefeitura. Como que é feito a ordem de serviço para esse parque de máquinas? Cria-se mecanismos, instrumentos, né, que vão facilitar o trabalho, né? Então, vamos supor, vai sair uma máquina para trabalhar lá em determinada região. Então, às vezes ela não vai trabalhar só naquela região, organiza bem o trabalho, bem aquela ordem de serviço, para que, verificando se não existe mais, aproveitando que aquela máquina vai se deslocar até um determinado ponto, se não existe uma outra coisa ali, que existe uma necessidade de algum serviço, alguma coisa pela região. Então, a controladoria também pode atuar nisso. Então, ela, com a intenção de reduzir custos e desenvolver melhor a atividade, certo? Então, é uma função importante dentro da entidade pública, dentro do município, né, dentro do governo federal, estadual. A controladoria, ela já está dizendo, uma medida de controle, ela vai atuar em vários segmentos da entidade para evitar fraudes, evitar erros e para desenvolver melhor essa atividade. Então, veja a diferença. O que é auditoria e controladoria? A auditoria se coloca como uma medida, uma verificação, colocar em prova a veracidade dos fatos, verificar como está sendo executado aquilo. Já a controladoria é uma medida preventiva e uma função não só de prevenção, mas para desenvolver melhor as atividades aí da entidade, né? Então, sobre auditoria, sobre controladoria. Nós temos algumas coisas aqui importantes dentro da nossa auditoria, que coloca assim como uma coisa assim bastante importante, que é quem que está sobre a pessoa do auditor, quem que está executando a auditoria. Nós vamos ver aqui que existem dois tipos de auditoria interna e auditoria externa, e essa auditoria interna e auditoria externa, elas são feitas por órgãos diferentes, né, por controles diferentes. E quem é muito importante o que nós falamos sobre a pessoa do auditor, quem que está executando esse trabalho, né? Então, nós temos lá quem que é essa pessoa? É o auditor, o que examina, verifica, comprova e relata o fato, né? Então, ele tem que ter algumas atitudes, né? Que seria mental, ligar a crítica e testa, como é que ele vai criticar o que foi feito e testa as atividades relacionadas ao trabalho verificado. Sempre com o objetivo de controle do patrimônio. Não existe outro objetivo na auditoria que é o controle desse patrimônio, né? Que é a verificação do que está sendo feito com o patrimônio. A controladoria criou mecanismos. Agora a auditoria vai verificar se aquilo está sendo aplicado, se está sendo cumprido, né? De acordo, não só, e se não tiver departamento de controladoria, também existem também procedimentos que são lógicos, né? Procedimentos, por exemplo, de licitação, processo de licitação. Eu vou verificar se está sendo aplicado a lei 866/93, né? Então, o decreto 123 de 2006. Então, são várias coisas que eu tenho que verificar se estão sendo aplicadas, né? Mas a função mesmo é o controle do patrimônio, né?
A ética profissional. Ética profissional dentro da auditoria é uma coisa, assim, primordial. Aqui nós estamos definindo o que é a auditoria. Pode ser auditoria do setor privado, auditoria no setor público. Então, é um caráter, tem caráter de entendimento e que o trabalho executado tenha e mereça toda a credibilidade possível, não existindo qualquer sombra de dúvida quanto à honestidade e aos padrões normais do auditor, que fundamentalmente se apoiam em independência, integridade, eficiência e confidencialidade. É evidente que o trabalho de auditoria que está sendo feito tem que ser confidencial. O auditor que está fazendo um levantamento e sai dentro da própria entidade, comentando os fatos que ele está observando e que estão sendo detectados no trabalho dele, isso é complicado, né? Ele não pode, né? A independência, ele não pode estar dependendo e ter uma dependência e dependendo até o seu trabalho, a execução do seu trabalho, para tendo alguém, principalmente se for hierarquicamente superior a ele, né, tiver um grau hierárquico, e ele dependendo daquilo, dependendo daquela hierarquia de outra pessoa, e tá analisando lá o que aquela pessoa, o que aquele gestor está fazendo, né? Então não, ele tem que ter independência, integridade, que ele tem que ser íntegro, né, nas atitudes dele, né, na ética dele, e eficiência. O trabalho dele tem que ser eficiente, ele tem que ter conhecimento da legislação, conhecimento das normas gerenciais, dos procedimentos administrativos, isso tem que existir, né? Então a ética profissional é uma coisa muito importante aí dentro da auditoria. Muita gente confunde perícia com auditoria, e são coisas diferentes. O que é perícia? Perícia contábil não é o mesmo que auditoria contábil. Variam quanto à natureza das causas, efeitos de espaço e de tempo. Então, varia. Eu tenho perícia que eu estou fazendo, ela focada em alguma coisa, né? Focada, dirigida para alguma coisa. Eu vou fazer uma perícia no meu departamento pessoal. Vou fazer uma perícia no setor de licitação. Fazer uma perícia no setor financeiro. Então, existe focado, mas... E lá dentro da licitação... Existe o que eu vou analisar, o perito vai analisar alguma coisa direto lá no setor de licitação, né? Se estão sendo feitos os orçamentos prévios para estabelecer o preço mínimo. Então, é uma perícia, né? A perícia serve a uma época, a um questionamento, a uma necessidade, e a auditoria tende a ser a necessidade constante. Perícia dirigida, então eu sei que está acontecendo alguma coisa, ou quero fazer uma perícia nesse setor de licitação, focado em alguma coisa, em termos de orçamento, e auditoria não, né? Então vai ser feita essa perícia, auditoria não, a auditoria é uma necessidade constante, eu tenho que constantemente executar o trabalho de auditoria na entidade, né? Seja dependendo do porte, dependendo do que está em estatuto, se é uma sociedade anônima ou não, uma auditoria no setor privado, mas é uma necessidade constante. As empresas que negociam na Bolsa de Valores, as sociedades anônimas de capital aberto, principalmente, são obrigadas a passar por um crivo de auditoria, quer dizer, uma necessidade constante. E isso antes de publicar os seus balanços. São obrigados a publicar os seus balanços e são obrigados antes de publicar, passar por um crivo de auditoria, né? Na entidade pública também. Nós temos constantemente auditoria dos tribunais de contas, da União, do Estado, né, do Ministério Público, faz sempre auditoria, então é uma necessidade constante. Veja, falando de controle, nós temos a Fundação de Apoio ao IPG, uma fundação que ela dá apoio dá apoio científico, tecnológico, institucional à Universidade Estadual de Ponta Grossa. E essa fundação anualmente, ela é fiscalizada pelo Ministério Público, né? Ela anualmente, em várias coisas, e isso ainda, aquela fiscalização rotineira, que é todo ano. Fora ainda as que não são essas rotineiras, que de vez em quando são feitas em determinados aspectos, não é perícia, mas uma auditoria específica em um lugar, né? Então, a auditoria é uma necessidade constante. Então, veja, é diferente de perícia. Até a forma de elaborar os trabalhos, de montar os relatórios, papéis de trabalho, tudo é diferente.
Nós temos dois tipos de auditoria que viram lá no material. Nós temos a auditoria interna e a auditoria externa, né? Então, o que é uma auditoria interna? O próprio nome está dizendo. A auditoria interna, ela é executada pela própria entidade, né? Nós, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, nós temos um departamento de auditoria interna, que é um auditor, um servidor faz parte do quadro da universidade, e ele cria mecanismos, né, até de controladoria, ele verifica se os mecanismos de controle estão sendo executados pelos diversos setores, né. E isso funciona em todos, não é só na parte financeira, na parte de gestão, desde o registro, do controle acadêmico, da atividade de professores, pedagógica, a auditoria interna, ela atua em todos os segmentos da universidade. Então, quando é feito por alguém, um auditor, uma pessoa capacitada que faz parte da entidade, que tem um vínculo empregatício, tem um vínculo com a entidade, nós chamamos de auditoria interna. E ela está, basicamente, verificando se as normas gerenciais estão sendo realmente cumpridas, certo? Então, nós temos aqui a definição, que é um conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, a adequação e eficácia dos controles internos e das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais. Veja, por isso que eu falei que o auditor da universidade, ele verifica todos os setores, desde a parte pedagógica, a parte de registro de professores no livro, de frequência acadêmico, a parte financeira, informações físicas, contábeis, tudo está envolvido essa auditoria interna. É uma avaliação independente, o auditor interno tem que ter essa independência, por mesmo que ele faça parte da instituição, da entidade, ele é independente, né? É executado por um profissional da empresa, né, como nós falamos, é ligado diretamente à direção da empresa, ele recebe as suas ordens, ele é ligado diretamente, subordinado direto à direção da empresa, e é contratado pela CLT. Esse contratado pela CLT, ele se coloca ali como para as entidades privadas, né, que quer dizer que ele tem vínculo empregatício com a empresa auditada, né. Auditoria externa. O que é essa auditoria externa? É um conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão do parecer sobre a adequação e como esses representam a posição patrimonial e financeira, o que resulta das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações dos recursos da entidade auditada, consoante as normas brasileiras de contabilidade, né? O que são as normas brasileiras de contabilidade? Já está dizendo, as normas brasileiras que determinam a execução da contabilidade em qualquer entidade pública, entidade privada, né? Então, são o que nós chamamos as NBC, Normas Brasileiras de Contabilidade. Você encontra, às vezes, alguns números, alguns livros, NBC T1, que significa Norma Brasileira de Contabilidade, Técnicas 1, né? Então, dependendo da forma, mas quando se encontrar NBC, você sabe que é alguma coisa ligada a essas normas brasileiras de contabilidade, certo? Se encontra em vários livros de administração, de economia, de contabilidade, mais ainda, mas se encontra sempre essa sigla. Então, o que é? A auditoria externa, geralmente, ela não é executada por pessoal com vínculo com a entidade executada. Ela faz parte de um controle externo da entidade, né? Então, por exemplo, alguns até discutem muito, falam que o tribunal, por exemplo, um auditor do Tribunal de Contas do Estado, ele é auditor interno e não externo, né? Eu entendo como sendo um auditor externo, porque ele conhece as normas, conhece os procedimentos, mas ele não faz parte daquela entidade. E ele quer verificar toda a posição patrimonial e financeira, executa a situação patrimonial e financeira, as mudanças do patrimônio líquido, riqueza efetiva, né, sobre a entidade. Então, ele tem como foram feitas as origens de recursos e como foram aplicados esses recursos na entidade, né? Então, essa é a auditoria externa. E, geralmente, essa auditoria externa, ela se prende muito
procedimentos técnicos, como nós colocamos, né? E ela vai emitir parecer, né? Então, a ansiedade, quando se trabalha numa empresa, trabalha numa entidade pública, principalmente, e a auditoria, você teve uma verificação de uma auditoria do Tribunal de Contas, né? E você receber, a ansiedade até você receber aquele parecer, para saber, lembra que nós vimos lá em determinado sobre pareceres com ressalvas, pareceres sem ressalvas. Ressalvas não é uma coisa ruim dentro de um parecer. Ressalva quer dizer alguma coisa que foi observado, mas tem como consertar, tem como arrumar. Então, foi observado aquilo que talvez não estava de acordo com os procedimentos. Mas eu posso arrumar, não é um fraude, uma ressalva, mas um parecer com ressalva. Agora, existem outros tipos de parecer que nós vimos lá, parecer com abstenção, que daí é complicado. Tem outros tipos de parecer, sim, mas parecer com ressalva não é nenhum problema sério, né? O que eu tenho que fazer é corrigir essa ressalva, verificar o que está no relatório, o que o auditor apontou como ressalva, e eu tentar consertar aquilo, né? Nós temos a unidade 2, começa a falar já sobre os controles do governo, né? Que seria o controle estatal, né? Então, nós temos esse controle estatal. Primeiro, o que é o controle estatal, né? Então, existe dentro do artigo 173 da Constituição Federal, de 88, e recentemente a Lei 13.303 de 2016, que seria o controle estatal das entidades, que foi disponibilizado no material complementar e material obrigatório, muita coisa sobre isso, né? Então, como que nós podemos definir o que é controle estatal? Controle estatal é considerado, um adjetivo de que se aplica para definir aquilo que está associado ao Estado, né? Aquilo que tem uma ligação com o Estado, né? Então, pelo próprio nome, controle estatal já revela o que é. Entendendo seu Estado para a estrutura formada por todas as instituições encarregadas de guiar o funcionamento de uma comunidade dentro de um determinado território. São aquelas instituições encarregadas de fazer algum trabalho, desenvolver alguma atividade que a responsabilidade é do Estado, né? Então, temos aqui que a regulamentação desse controle estatal está no artigo 173 da Constituição Federal de 1988 e na Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, chamada Lei da Responsabilidade das Empresas Estatais. Nós temos a Lei da Responsabilidade Fiscal e aqui nós temos a Lei da Responsabilidade das Empresas Estatais, a responsabilidade dessas empresas até onde que vai, né? E aí nós vemos o que é esse controle estatal. Então, não é nada mais do que isso que nós colocamos para vocês lá dentro da nossa unidade, né? Controle social. Então, vimos controle estatal, que é como é controlado pelo governo. Nós temos várias coisas que estão elencadas aí, dentro desse controle estatal, a atuação dos tribunais de contas, do Estado, da União, o Ministério Público, né, que faz parte disso. Então, tudo isso aí é um controle estatal. E o que é o controle social e a transparência no Brasil, né? Então, nós temos várias coisas que se relacionam com o controle social. Controle social, eu digo assim, que é a participação da sociedade, a participação da comunidade, a participação dos usuários na fiscalização das entidades da gestão pública, né? Então, nós temos até no cartaz, ali na abertura da empresa, nós temos lá o controle social, temos a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, temos a Lei de Acesso, essa Lei de Acesso à Informação, temos o Portal da Transparência, que vai definir isso aí como controle estatal. São ferramentas do controle estatal. Então, do controle social. Esse controle social são as informações de extrema importância que são dadas e justamente
aquilo que vai refletir na confiança da gestão e do próprio gestor público, né? Então, são várias coisas que se definem aí como esse controle social deixa de uma forma transparente a administração e a confiabilidade que o usuário, que o contribuinte vai ter, que o seu dinheiro está sendo bem empregado dentro daquela entidade, dentro daquele município, dentro do estado, dentro do governo, né? Quais são essas ferramentas para esse controle? Temos lá a primeira, que seria a lei da responsabilidade fiscal, por mais que você diga que não ter, mas o que a população ela pode atuar na lei, aonde que está a utilização da lei da responsabilidade fiscal, a aplicação pela população, pela comunidade na lei de responsabilidade fiscal, a lei 101, o decreto-lei 101 de 2000, né? Então, o que é? Essa lei, ela tem várias coisas dentro da lei que vai determinar a responsabilidade do gestor público, e várias coisas servem para isso. Por exemplo, só para citar um exemplo, né? O plano plurianual. Esse plano plurianual, ele é apresentado à comunidade numa audiência pública. Essa audiência pública é a participação de toda a comunidade, os secretários, o prefeito, vão até nessa audiência pública, vão apresentar quais são os planos de governo para os próximos 4 anos, para os 3 anos da sua gestão, primeiro a gestão seguinte, né? Estão lembrados disso, né? Nessa lei no ciclo orçamentário. Para ser apresentado isso, o que precisa? Precisa ter aí um chamamento, um convite, né, para que a população tome conhecimento, que ela participe dessa audiência pública. E isso está lá na lei de responsabilidade fiscal. Então, por isso que eu digo, uma forma, tem várias coisas dentro da lei de responsabilidade fiscal que faz com que se determine um controle social, né, da gestão, né. A Aline Fernanda Pinheiro pergunta para nós aqui, o Tribunal de Contas exerce a função de auditoria ou de controladoria? Aline, é de auditoria, né? Não tem, o que é auditoria? Auditoria é verificar, colocar em prova a veracidade das informações que estão sendo apresentadas. É receber a prestação de contas e analisar aquela prestação de contas. Esse é o trabalho da auditoria. A controladoria, ela cria mecanismos. Apesar que existem consultas, né, várias consultas, a universidade está constantemente fazendo consultas sobre diversos problemas, às vezes como proceder, mas não é uma função de controladoria, né? Então, existe o Estado, até o Estado do Paraná, até ele praticamente o Tribunal de Contas pode até exercer um pouco essa função de controladoria quando responde uma consulta dessa, mas a função do Tribunal de Contas é a auditoria, né? O governo federal já tem, né? Tem a função de controladoria, que é a CGU, Controladoria Geral da União, né? Então, a CGU, ela estabelece alguns procedimentos, algumas coisas que fazem parte aí da controladoria. Então, o Tribunal de Contas exerce a função de auditoria. Certo, Aline? Obrigado aí pela tua participação, Aline. Continuando lá, as ferramentas para o controle social. A lei da transparência, a lei 131 de 2009, que obriga as entidades públicas, os municípios, Estado, União, a tornar transparente a sua administração pública, criar, geralmente, por um homepage, por uma página, um site, e lá todo cidadão ter acesso. Apesar que, às vezes, você encontra alguns problemas, algumas coisas para esse acesso, mas ela é obrigada a colocar em prática isso. A Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, uma lei nova, que cria também mecanismos para acesso à informação. Então, ela está corrigindo algumas coisas que tem lá na Lei de Transparência, né? Então, facilitando essa transparência. Como a Lei da Responsabilidade Fiscal está colocando aí a Lei da Responsabilidade Fiscal corrigindo algumas imperfeições lá da nossa Lei 4.320, né?
Vinícius Barbosa, apareceu, hein, Vinícius? Lá na orientação você não aparece, né? Mas que bom que você está aparecendo aqui, pelo menos, né, Vinícius? Então, o Observatório Social é um tipo de uma ONG, nós vamos tratar lá na frente, lá eu coloquei alguma coisa sobre o Observatório Social. Então, vou deixar lá, Vinícius, para responder essa questão lá na frente, que eu vou colocar se é uma ONG ou não é, certo? Então, aguarde um pouquinho aí, assim você fica aí um pouquinho, né, Vinícius? Né? Então, tá. Conselhos de Política Pública, né? O Observatório Social, olha, apareceu ali, né? Orçamento participativo, audiência pública, ouvidoria, os conselhos diferenciam quanto à sua natureza e distribuição, existindo conselhos. Então, tudo isso aí também faz parte, né? De conselhos de política pública, observatório social, orçamento participativo, audiência pública, ouvidoria, audiência pública do PPA, ouvidoria. Então, vou responder já para você, Vinícius, senão você, como diz, vaza daqui, né, some daqui, não aparece mais. Mas o observatório social também ele pode ser considerado como uma ONG, né, porque é uma espécie de eu posso dizer que é uma espécie até de um conselho, né, esse observatório social, que ele tem uma função específica dentro da administração pública, como o próprio nome está dizendo, observatório social. Ele está observando algumas atitudes da administração pública, até contribuindo de certa forma, né? Nós vimos aí alguns fatos que o pessoal do observatório social estava colocando aí, fiscalizando os processos de licitação, e no município aí eles tinham, em questão de meses, eles já tinham feito uma economia de 300 mil reais para o município, né? Eles estavam auxiliando, ajudando o pessoal a executar esse trabalho, né? Aline Fernanda Pinheiro, né, Aline? Aline participando mesmo, né? Então, ainda sobre o Tribunal de Contas, há algum órgão que fiscaliza o trabalho do TCU, do TCE, ou mesmo sendo parte do poder público, não tem necessidade de se submeter à auditoria? Aí que é o problema, né, Aline? Às vezes tem uma corregedoria, tem um conselho que fiscaliza, mas às vezes se torna meio complicado isso, né? Mas tem sim, eles têm um órgão que pode fiscalizar dentro do próprio tribunal, existe lá um departamento específico dentro do Tribunal de Contas, como uma espécie de uma corregedoria que ela pode fiscalizar o trabalho do TCU e do próprio TCE, né? Mas tem sim, né? Pode ser feito sim esse trabalho, né? Eu coloquei aqui, gente, para a gente até discutir um pouco, agora aproveitando que o pessoal está participando, né? Na atividade 3, eu coloquei lá um exercício, não a entrega, eu não sei, mas a entrega parece que é dia 20, se não me engano, na próxima terça-feira, que você vai ter que enviar um arquivo, um quadrinho, né, com algumas informações. Então eu pedi que, como nós, diante das leituras, do trabalho que nós fizemos, percebemos que a transparência na administração pública é uma obrigação e determinada por lei, visto que existe uma lei específica com grande complemento, lei de acesso à informação, para facilitar a informação, né, para o usuário. Como estudantes da administração pública, devemos conhecer, criticar e opinar sobre isso. Nesta atividade, você deve acessar a página oficial do município, procurar o portal da transparência, você vai procurar lá o portal da transparência do seu município, não precisa ser especificamente do teu município, que às vezes o teu município, às vezes, mas procure, eu quero que você procure isso e responda, preencha aquele quadro lá com aquelas informações que tem, né, e responda as questões que você pede. São 9 questões ali que você tem que apontar. A receita, o que foi aplicado, o que não foi, são questões assim bastante interessantes ali, bastante fáceis, que deve ter lá no portal de transparência. Se tiver um portal de transparência, tem que ter essas informações. Então é isso que eu quero que você faça, porque imagine nós aqui estamos trabalhando, falando sobre o portal da transparência, sobre lei de acesso à informação, e não sabemos procurar, não sabemos nem procurar um portal de transparência. Nós temos que dar o exemplo e até ensinar, né, nossos amigos, tudo que não tem, é o privilégio que nós temos de estar aprendendo aqui, de procurar e saber como trabalhar no portal de transparência. E
A questão 10, inclusive, eu peço para você fazer um breve relato das dificuldades ou facilidades, né, em procurar essas informações e faça suas críticas positivas e negativas sobre o portal do seu município, certo? Então, vocês vão entrar no portal do município, vão preencher aquelas informações que está pedindo, né, e depois colocar lá e responder. A Camila Aranha, já está, a Camila, acho que é tutora, né, se não me engano, né, não é tutora, Camila. Ela teve um pouco de dificuldade para encontrar informações, mas é isso que eu quero que vocês respondam. Quero que vocês vejam mesmo se existe, se é difícil, se é fácil, o que foi positivo, o que foi negativo, né, para você preencher aquelas informações. Então, você coloca lá como item 10, essas dificuldades que você encontrou, qual foi a dificuldade, né, e a aluna do Polo de Jaú, mas eu já vi, agora já sei aonde que eu achei teu nome, depois eu já sei onde que eu lembro do teu nome, Camila. E então você coloca lá, Camila, coloca quais foram as suas dificuldades. Se foi no acesso, se foi onde encontrar o portal, tem que ter um ícone fácil do portal, tudo isso quero que vocês relatem, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para o seu tutor, ou o seu tutor manda para mim, ou mande para mim direto, que eu auxilio. Mande, e uma coisa que eu estou pedindo o link, né, o endereço do site, o endereço eletrônico. Mande um questionamento e até mande o link para mim lá, que eu vou tentar acessar, verificar talvez a dificuldade que você tenha, se sinta à vontade com isso. Na unidade 4, nós temos lá, falando lá sobre administração pública, controle interno e controle externo, né? O que é esse controle externo e o que é o controle interno, né? Então, nós temos ali já no início da disciplina que controle externo é exercido por órgãos de fora da administração, né? Então, digamos, a auditoria externa, então, ela está no controle externo. Controle interno, exercido pela própria administração, né? Então, fácil entender isso, né? Então, nessa unidade, nós vamos conhecer o que são esses controles, né? Então, nós temos controle interno, é todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada no âmbito da própria administração. Então, é realizado pela própria entidade, um órgão responsável dentro da administração que está fiscalizando a própria administração, né? O próprio nome está dizendo isso. Controle externo ocorre quando o órgão fiscalizador se situa em administração diversa, é outra administração, daquela de onde a conduta administrativa se originou. Então, o Tribunal de Contas está fiscalizando a universidade. Então, o Tribunal é um controle externo que está sendo feito. Então, está fiscalizando uma administração diversa daquela onde a conduta administrativa se originou, né? Aline Fernanda, está participando bem, Aline. Eu procurei em 3 municípios e tive dificuldade em todos. Fiz uma atividade em Barra Bonita, mas tive que fuçar um pouco no site, fuçar ficou bom, no site para achar tudo o que precisava. Talvez um leigo demorasse ainda mais para localizar, porém tenho percebido melhora se comparado com antigamente. Fizemos uma atividade semelhante no início do curso e foi mais difícil localizar. Que bom isso, saber que vocês fizeram e vocês estão comparando agora, né? Parabéns, Aline, mas é bom vocês perceberem isso, né? Já a intenção era justamente isso, né? Na atividade 5, tem um fórum avaliativo, que eu quero esclarecer aqui, pelo menos o enunciado desse fórum, né? Então, você coloca lá o seguinte: em 4220 de 64, estabelece os fundamentos do controle interno, quando determina que o Poder Executivo exerça o controle sem prejuízo das atribuições de controle criados especificamente para esse fim. A Constituição Federal reforçou a ideia em seu artigo 74 de forma clara, quando afirma que o controle interno deverá ser exercido pelo âmbito de cada poder. O objetivo do controle interno é tentar evitar o descontrole na gestão. Eu quero que você fale praticamente tudo isso. O que eu falei? Eu falei que a Lei 420 estabelece fundamentos do controle interno, e que a Constituição Federal de 88 reforçou a ideia em seu artigo 74 de forma clara, quando afirma que o controle interno deverá ser exercido no âmbito de cada poder. Então é isso que eu quero que você discuta, né? Eu quero que você discuta sobre esse objetivo do controle interno, né? Eu só vou pegar um material aqui,
quero fazer um comentário. Então, você veja que esse controle interno, é isso que eu quero que você discuta, né? Eu quero que você discuta isso, que coloca isso discuta entre vocês, entre os colegas, né? E falando nisso, eu quero até parabenizar aqui, que vocês podem até não perceber, mas eu sempre estou presente na plataforma. Eu gosto, inclusive, quando eu aponto um fórum, uma discussão, eu gosto de olhar o que vocês estão, de observar isso, né? Então, nós tivemos aqui, na turma da Ana Maria Trappel, né, a tutora, que abriu lá o fórum específico lá, para essa atividade, e eu gostei muito da discussão que foi feita, né? Então, foi lá entre o Dair José, a Josimara, acho que é Raimon, Michele Maria Golfeto, Tatiana de Jesus, o Paulo Rodrigues Sampaio. Então, eu gostei muito da discussão deles, né? E você pode, inclusive, até, eu digo assim, até nós estamos para aprender, né? Nosso objetivo é aprender. Então, dei uma olhada lá na discussão deles, né? O pessoal lá em outros fóruns pode até acessar lá e olhar, só não pode me responder, porque você não vai avaliar quem vai avaliar vai ser a outra tutora, né? Mas eu gostei muito da discussão que está sendo colocada sobre isso, né? Qual é mesmo o objetivo do controle interno, se é mesmo evitar esse descontrole da gestão, tudo. Então, gostei muito da discussão desse pessoal que eu citei aqui, né? Então, aí o pessoal aí os alunos da Ana Maria, né, Trappel, estão de parabéns aí, porque eu gostei muito da discussão e está cada vez mais calorosa a discussão, né? Também tive lá na unidade 5 a Kelly dos Santos Bueno também, ela colocou, assim, algumas coisas, assim, bastante interessantes, com bastante destaque, né? Então, esse é a unidade 5, mas é discutir se realmente o objetivo do controle interno é tentar mesmo evitar o descontrole nessa gestão, né? Na atividade 6, fala sobre o controle externo. Deve ser exercido por outro. A Aline Fernanda Pinheiro está colocando: não consegui encontrar os fóruns de outras turmas. Ah, tá, vocês não têm acesso, desculpe, eu esqueci mesmo isso, né? Vocês não conseguem acessar, né, o fórum. Mas, na realidade, a intenção de eu comentar isso é que eu só citei ali a lei 420 e o artigo 74, e embaixo está, entre aspas, a discussão mesmo. Seu objetivo desse controle interno é tentar evitar o descontrole da gestão. É isso que eu quero que vocês discutam, certo? Né? É isso que eu quero que vocês discutam lá bastante, né? Atividade 6. Deve ser exercido em uma instância que seja fora do âmbito do ente fiscalizado. Quer dizer, quem está fazendo o controle externo não é alguém que trabalha na entidade, é alguém de fora, né? Aí fala que a lei 420, de 64, artigo 81, define o que é o controle externo, como que ele pode ser exercido, né? Então, o artigo 82 da mesma lei determina a periodicidade, que deve ser periódico, deve ser constante esse controle externo. E a Constituição Federal de 88 acatou esse dispositivo em seu artigo 71, certo? Aí eu coloquei lá entre aspas, embaixo, que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, só coloquei como exemplo que o Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Eu quero que você discuta essa relação que existe entre quem está fazendo essa... Você já viu lá no material o que é controle externo e quem que faz esse controle externo, né? Vocês até me questionaram, perguntaram, fizeram algumas perguntas, né? Eu acho que a Aline mesmo, acho que fez a pergunta, se o Tribunal de Contas faz auditoria ou controladoria, e se é controle externo ou interno, né? É controle externo. Então, eu quero que você fale isso, falar alguma coisa sobre o controle externo, sobre esse controle e o que isso aí pode ajudar dentro da gestão, certo?
Mas qualquer coisa aí você pode me questionando, aí nós vamos contribuindo com vocês, aí vamos participando também. E o final que nós temos aqui é auditoria governamental, né? O que é auditoria governamental? Auditoria governamental é aquela auditoria aplicada diretamente nas entidades públicas, né? Então, consideramos auditoria governamental uma especialização dentro do campo da auditoria, pois apesar de seguir princípios e normas técnicas, apresenta peculiaridades na aplicação de sistemática específica, né? A auditoria do setor público, especificamente, é um conjunto de técnicos que visa avaliar a gestão pública e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado, mediante a confrontação entre a situação encontrada e determinado critério técnico, prestação legal. O que nós temos importante aqui? Depois de definir tudo que é auditoria, nós temos isso aqui que é importante, né? Que a finalidade da gestão pública é comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados. Isso é a função da gestão pública, comprovar essa legalidade, né? Comprovar essa legalidade, né? Então, a auditoria moderna, ela também não é só uma indicação para descobrir fraude, mas ela são indicadores de desempenho, né? São indicadores de desempenho. Como que está sendo o desempenho daquela entidade? Então, não é só constitui aí como uma verificação, né? Nós dizemos que a modernização do setor público requer a auditoria, mas para avaliar esse desempenho. E uma das coisas importantes é que existe um procedimento, existem normas técnicas para aplicar essas normas de auditoria, que você tem lá o material, que são as normas de auditoria governamental. Essa padronização que é feita, as auditorias governamentais são padronizadas, porque várias coisas na gestão pública são padronizadas, são amarradas ao sistema. O processo de licitação é o mesmo, a contabilidade é o mesmo, o plano de contas aplicado ao setor público é o mesmo. Vocês viram lá em contabilidade pública, que é o mesmo plano de contas que nós utilizamos. Então, normas de auditoria são aplicadas. Então, eu peço que vocês papirem, olhem esse material que foi colocado para vocês terem uma ideia do que é. Inclusive, todos os conceitos que nós colocamos estão nesse manual de normas, né? Então, a norma de auditoria governamental, praticamente, ela é padrão, né? Então, gente, eu tenho aqui também, aqui eu já coloquei, o que eu aconselho vocês, né? Então, a Rafaela Aparecida Ribeiro está dizendo que o pessoal de Faxinal, o pessoal do Polo de Faxinal, né, da Ana Maria, né? E então, isso aí é muito bom, essa web, pena que às vezes a gente não consegue fazer até mais, teria que ser até mais algumas vezes, né, para a gente se aproximar mais de vocês e ter esse contato aí, que é muito bom, né, essa discussão. Mas eu aconselho vocês foi disponibilizados muitos vídeos para vocês lá do Instituto lá, Cerzedelo, que é lá ligado à União, né? Foi colocado várias coisas, né? Eu peguei, inclusive, do Instituto Cerzedelo Correia, lá da Educação Continuada, vários vídeos que explicam o que é controle social, o que é controle estatal, o que é a prestação de contas. São de palavras bem simples, porque o autor que nós colocamos lá, o Antônio Saraiva, chama de facilitador, que é como se fosse um instrutor. Então ele tem uma boa didática, ele explica de uma forma assim bastante simples. Então, gente, não coloquem o vídeo lá e não deixem correndo lá para fazer de conta, para mostrar depois no relatório que você viu o vídeo. Assista o vídeo, assista os vídeos e você vai ver que são coisas bastante interessantes que você vai aproveitar muito, né? E também com acesso ao material. Mas eu quero agradecer aí quero agradecer a participação de vocês, e desculpe aí, foi meio em cima da hora, mas eu acho assim que acho que valeu a pena, e quero me colocar também à disposição. Podem mandar lá alguns questionamentos direto para mim, que eu respondo,
né, que eu participo, aí vocês perceberam que eu observo mesmo o que vocês estão fazendo, né, e eu acho que isso é bastante interessante, e de vez em quando até eu coloco alguma coisinha. É que nesse grupo que eu citei, eu achei que estava tão boa a discussão deles lá, que eu achei melhor não colocar nada, né, mas eu procuro às vezes, sempre participar do fórum com vocês aí, para dar até uma certa forcinha aí. Quero agradecer, gente, a participação de vocês, o trabalho de vocês, a participação de vocês, da forma que for, façam aquilo que a gente sempre diz, né, acessem as atividades, não entreguem em cima do prazo, em cima da hora, às vezes acontece alguma coisa, né, nos questionem, nos perguntem, né, isso é fundamental para que você faça um bom curso, certo? E aproveitem a plataforma. Plataforma, o que você tem que fazer? Você tem que tirar uma boa nota, porque daí você fica tranquilo na prova, né? Lá você pode fazer as atividades consultando, e tudo, não faça de qualquer jeito, faça para você tirar nota total. Quando chegar lá nas provas, de repente na prova você não está um dia muito bom para fazer a prova, você não vai muito bem, mas você tirar uma nota boa no ABA, no ambiente virtual, lá você já passou, né? Então eu acho assim que aproveite essa oportunidade, certo? E não desiste, seja perseverante e não desista, né? Se tiver com vontade de desistir, manda um e-mail para mim, manda uma mensagem para mim, que nós vamos conversar de pertinho, certo? Um abraço para vocês, muito obrigado, e que Deus abençoe todos, né?